Você já ouviu algum astrônomo chamar Júpiter de a estrela falida? E que simplesmente não ficou grande o suficiente para brilhar? E por que Júpiter não se tornou uma estrela de verdade? Qual é realmente a diferença entre um grande planeta e uma pequena estrela? Hoje vamos falar um pouco sobre Júpiter, a estrela falida. A recente descoberta de planetas massivos em torno de outras estrelas despertou muito debate sobre esse ponto. Alguns teóricos tentam esclarecer quais corpos se qualificam como planetas e quais são as chamadas anãs marrons, objetos menores que estrelas, mas diferentes de planetas. Eles respondem à pergunta da seguinte maneira: quase todos os cientistas que estudam a formação dos planetas acreditam que Júpiter se formou de uma maneira muito diferente da forma das estrelas. De modo que chamar Júpiter de estrela falida é meio enganoso. As estrelas se formam diretamente do colapso de densas nuvens de gás interestelar e poeira. Por causa da rotação, essas nuvens formam discos achatados que circulam as estrelas centrais em crescimento. Depois que a estrela quase atingiu sua massa final, por acréscimo de gás do disco, a matéria restante no disco da estrela está livre para formar planetas. Acredita-se que Júpiter se formou em um processo de duas etapas. Primeiro se formou uma quantidade enorme de microplanetas de gelo e rocha. Esses corpos do tamanho de cometas colidiram e se acumularam em embriões planetários cada vez maiores. Depois que um embrião se tornou tão massivo quanto 10 terras, sua autogravidade tornou-se forte o suficiente para puxar o gás diretamente do disco. Na segunda etapa, Júpiter ganhou a maior parte de sua massa atual, um total de 318 vezes a massa do planeta Terra. E logo depois disso, o gás do disco foi removido pelo intenso vento solar inicial. Astrônomos acreditam ainda que as anãs marrons podem se parecer com planetas, mas se formam como estrelas. Isso é, elas colapsam diretamente de uma nuvem de gás, em vez de se acumularem no disco em torno de uma estrela. As anãs marrons não têm massa suficiente para brilhar, então elas podem ser mais justamente descritas como estrelas falidas. Júpiter é chamado de a estrela falida porque é feito dos mesmos elementos do Sol, hidrogênio e hélio, mas não é massivo o suficiente para ter a pressão interna e a temperatura necessária para fazer com que o hidrogênio se funda em hélio, a fonte de energia que alimenta o Sol e a maioria das estrelas. No entanto, Júpiter tem apenas cerca de 0,1% da massa do Sol, e como definitivamente não é uma estrela, não podemos chamar o sistema solar de estrela dupla. E é interessante notar que mais da metade de todas as estrelas no céu fazem parte de um sistema binário, triplo ou múltiplo, binários sendo os mais comuns. Portanto, o Sol é incomum por ser um solitário. Quanto ao motivo pelo qual Júpiter falhou em se tornar uma estrela, provavelmente teve a ver com o Sol agarrando a maior parte da massa no início da formação do sistema solar, enquanto em outros sistemas a massa era distribuída de forma mais igualitária. Nos sistemas estelares binários, por exemplo, as massas das estrelas são geralmente mais ou menos iguais. A formação estelar é um tópico quente nas pesquisas espaciais, já que os astrônomos estão tentando sondar os detalhes ainda misteriosos do processo de nascimento das estrelas. E Júpiter poderia se tornar uma estrela? Júpiter é frequentemente chamado de estrela falida, porque embora seja composto de hidrogênio como a maioria das estrelas normais, não é massivo o suficiente para iniciar as reações termonucleares em seu núcleo, e assim se tornar uma estrela real. Mas o termo estrela falida é um pouco impróprio. Teoricamente, qualquer objeto poderia ser transformado em uma estrela, simplesmente adicionando matéria suficiente a ele. Com a massa suficiente e pressão interna e temperaturas ideais, ele atingiria o limite necessário para iniciar as reações termonucleares. Esse limite é o mínimo para o elemento mais simples, o hidrogênio, transformar Júpiter em uma estrela como o Sol.
embora os números exatos sejam um pouco incertos. Portanto, Júpiter não pode e não se tornará uma estrela espontaneamente. Mas se no mínimo 3 objetos com a massa de Júpiter colidirem com ele, há uma chance que isso possa acontecer. E qual seria o tamanho de Júpiter se retirássemos todos os seus gases? Graças à missão Juno da NASA, agora temos algumas pistas sobre a aparência da estrutura interna de Júpiter. E em seu centro, estendendo-se por até 30% do raio do planeta, está um núcleo denso e líquido feito de hidrogênio ionizado e hélio, misturado com elementos mais pesados dissolvidos. E a pressão e a temperatura dentro de Júpiter diminuem à medida que você se afasta do centro do planeta. Isso significa que o interior líquido dá lugar a uma atmosfera gasosa, também principalmente feita de hidrogênio e hélio. A profundidade desta fronteira líquido-gás não está bem definida, mas Júpiter é provavelmente totalmente líquido alguns milhares de quilômetros abaixo do topo das nuvens de gás. Portanto, mesmo que retirássemos todos os gases de Júpiter, ele ainda seria maior do que Saturno. Se você gostou do nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal e até a próxima!